Bom dia, gente. Eu vou fazer hoje os dois últimos capítulos da apostila de história, tá bom, primeirão? Peguem aí, então, a apostila de vocês de história, que nós vamos terminar. Capítulo 7 e capítulo 8. Grécia. Grécia é muito fácil, é muito simples. É uma linha do tempo e resolve tudo, tá bom? Então, Grécia é a linha do tempo e a gente vai explicar os dois capítulos. Depois vou passar exercício do SAI, vídeo complementar para vocês aprimorarem e aprofundarem a matéria, tá? Grécia, eu fiz uma linha do tempo sobre a Grécia aqui. Período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então vamos lá. O período homérico é obviamente pré-homérico, é antes do homérico. O pré-homérico é antes do homérico. E o que tem de importante? Então é o início da Grécia. O início da formação da Grécia. Como que é organizado isso? A principal cidade era Creta, que era o centro da Magna Grécia, e criaram uma lenda, a lenda do Minotauro, para proteger o rei de Creta, para proteger a administração de Creta sobre todas as outras cidades, sobre Atenas, Esparta. Então foi criado esse mito, né? Metade homem, metade touro. Ele ficava lá no labirinto da ilha de Creta para proteger o rei da Grécia, tá bom? Para proteger o rei de Creta. Então o período pré-homérico tem poucas informações, mas é o início da civilização, quando os povos começam a se organizar em cidades-estados, né? A região da Grécia é uma região, é um arquipélago de várias, tem a parte continental e um conjunto de ilhas, né? E nesse conjunto de ilhas é que é organizada essa administração cretense, micênica, né? Com a lenda do Minotauro é a principal característica. Período homérico, obviamente, é o primeiro historiador da história, Homero. Então, na obra Odisseia e Ilíada, ele narra a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, então, a história do cavalo de Troia, né? Que colocaram um presente, um cavalo de madeira na frente de Troia. Quando abriu os portões, saiu durante a noite de dentro do cavalo o exército, né, para destruir a cidade. Então a lenda de Troia é um documento, um documento histórico valioso para entender a Grécia Antiga. Então o livro da Ilíada e Odisseia conta essa história e é fundamental para reconstituir esse período histórico, tá bom? Arcaico, clássico e helenístico. No arcaico começa a surgir a oligarquia, então começa a surgir uma elite que domina a sociedade a partir do capital. Qual é o capital da época? As fazendas, os campos. E é organizado em polis. O que é polis? São cidades-estado, autônomas. Então, por exemplo, Santos é uma polis, Santos é autônoma. Ela mesma tem o seu exército, tem o seu comando. Aí São Vicente tem o seu exército, o seu comando. Então são cidades autônomas do ponto de vista político, econômico e militar. Então o arcaico, a principal característica é essa, tá bom? Clássico e helenístico tem a ver com o nosso próximo capítulo, de Esparta e Atenas. Então o clássico é o apogeu das cidades gregas, de Esparta e Atenas, tá? Nós temos as guerras médicas, os gregos vão lá, derrotam os inimigos, derrotam os persas. Então é o apogeu da Grécia no clássico. E o helenístico é o fim, o declínio, é quando essas cidades começam a brigar entre si, e o final, quando eles são colonizados. Então aí, no capítulo 8, que é o último capítulo, vai falar apenas sobre a dicotomia, sobre a adversidade entre Esparta e Atenas, que são as protagonistas dos dois últimos períodos históricos aqui da Grécia Antiga. Então o que acontece? Primeiro as cidades gregas se uniram contra o inimigo comum, nas guerras médicas. Depois que eles conseguiram derrotar esse inimigo comum, começou a ter atritos entre eles. É igual os Vingadores, né? Os Vingadores, eles venceram lá o... Quem que eles venceram? Eles venceram o Loki, e depois teve Guerra Civil. Mesma coisa. Então o que acontece? Esparta e Atenas começam a brigar entre si. Esparta cria a Liga do Peloponeso com algumas cidades-estados. E Atenas cria a Liga de Delos com algumas cidades-estados. E os dois vão se enfrentar, que é a chamada Guerra do Peloponeso. Esparta ganha, porém a Grécia toda começa a enfraquecer e no final o inimigo externo vem e derrota a Grécia Antiga, tá bom? A Grécia Antiga é conhecida
pelo seu patrimônio cultural, histórico, que ela deixou para a nossa sociedade. A democracia, a arquitetura, filosofia, matemática, geometria, né? O Pitágoras, o Tales de Mileto. Então você tem toda uma gama de conhecimento que vem dessa época, que vem da Grécia, tá bom? As principais características dessas duas cidades: Esparta é baseada no militarismo, educação para formar exércitos. E Atenas é a educação democrática, é o início da democracia ateniense, é uma democracia só da elite, apenas os ricos votam, o povão não participa, os escravos não participam. Então é o surgimento da ideia de democracia, todos vão para a polis, para a praça pública debater as decisões importantes da cidade, tá bom? Então nós temos aí pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. São os períodos históricos da Grécia. Vou passar vídeos do SAI e atividades para vocês continuarem os conteúdos. Beijos!